Existia inicialmente a aula de fotografia que nós precisávamos ter esse curso, era um curso livre, né, que a gente chamava. O curso livre é o que você fazia, você tinha marcenaria, horticultura, teatro, e um dos cursos livres era fotografia. Isso você fazia regularmente, uma vez por semana, durante o período de aula, que preparava a gente para utilizar o laboratório fotográfico do Köhler. E esse laboratório fotográfico, ele era utilizado assim pelos alunos que fizeram o curso e que se interessavam por continuar também a tirar fotografias, revelar. Mas, para além disso, você tinha uma sessão no laboratório fotográfico, que essa você poderia fazer à tarde. E essa sessão no laboratório fotográfico, ela era independente do curso livre. Existiam as aulas monitoradas inicialmente, mas depois das aulas monitoradas, quando você já sabia fazer o trabalho, eles deixavam você fazer sozinho. E a gente fazia esses álbuns assim, bastante elaborados, né? Isso daqui tudo foi feito à mão, e você classificava isso tudo. Você vê que é uma pasta. E aí você colocava essas folhas todas aqui dentro para colocar os filmes. Ia catalogando. E aí você ia vendo, você sempre sabia o que você tinha fotografado naquele filme, fazia uma apresentação. A gente tinha um relato que câmera era utilizado para as fotografias, de que forma cada fotografia era tomada, para que a gente depois conversasse na aula sobre os resultados, né? Então tem um assunto, o obturador, o diafragma, o foco. Com isso, sabia depois o que a gente tinha fotografado e de que forma. Hoje você tem nessa câmera digital, tá tudo lá escrito. Na época não era assim. Depois aqui também marcava qual era o número da câmera. Então era tudo documentado, né? E com essa lista você chegava e depois apresentava o resultado do trabalho e poderia fazer, então, as observações. E aí a gente testava, por exemplo, algumas coisas na fotografia que eram importantes, por exemplo, profundidade de campo. Nós testávamos, por exemplo, fazíamos aquelas fotos que você vê assim, a pessoa, o menino correndo, aí você vê tudo passando por trás, então você testava a velocidade, fundo mais escuro, fundo mais claro, e tudo isso em preto e branco, não existia fotografia colorida. Isso sempre trazia assim bastante interesse, né, por parte dos alunos, e assim sendo, esse laboratório sempre era bem disputado. Existia um diretor, que era o meu colega Thomas Bartel na época, e um tesoureiro, que cuidava basicamente todo o movimento do laboratório fotográfico. Esse laboratório fotográfico ele tinha 2 salas de revelação. Nessas 2 salas sempre eram 2 pessoas, porque como os equipamentos eram muito sensíveis e existiam líquidos químicos, uma pessoa ficava fazendo as fotografias ou fazendo projeções nas fotografias e o outro deveria ficar trabalhando mais nos líquidos para a revelação e fixação das fotos. E nós tínhamos lá um dia determinado, que nós tínhamos uma tarde para trabalhar no laboratório fotográfico, e eu fazia todo o trabalho de listar os gastos do laboratório, tanto em papel fotográfico, como filmes, como revelador, como fixador, os materiais químicos. Existia ali um depósito e nós fazíamos a contagem dos itens, a liberação dos itens para os alunos. E também das máquinas fotográficas. O seu Gunnar tinha, se eu não me engano, era 3 a 4 máquinas fotográficas Leica de grande qualidade e muito boas para você treinar a fotografia, treinar como desenvolver a habilidade fotográfica. Eram máquinas manuais, sem recursos tecnológicos, uma ótica muito boa, poder tirar fotos excelentes com esse equipamento, mas tinha que ter um cuidado de manuseio, você tinha que regular aquilo tudo manualmente. Alguns alunos como eu, né, que estavam mais envolvidos, a gente fez uma verdadeira coleção de fotos. Fotos normais eram divididas em 4. Então você tinha 4 fotos por uma folha de papel padrão que você utiliza na fotografia. Mas em alguns casos você podia fazer uma foto 18 por 24, que era essa para as exposições. Então a gente também fazia foto 18 por 24 para as exposições e para alguns casos específicos. Havia uma competição fotográfica anual, onde você poderia apresentar suas fotos e elas eram julgadas. E havia sempre uma foto vencedora, o segundo e o terceiro lugar, e era uma competição bastante acirrada, porque eram fotos que a gente apresentava nessa versão de 18 por 24, e sempre eram fotos assim que, com um efeito especial, ou então uma foto com velocidade, um fundo de luz diferente. Era parte do nosso trabalho lá, se preparar para essa exposição.
Se eu não me engano, eram 3 fotos que poderiam ser apresentadas por estudante ou por aluno, e havia depois um julgamento sobre as fotos. Seu Gunnar, com certeza, era um dos patronos dessa comissão, e você tinha lá uma certa premiação. Isso sempre foi bastante divulgado. Então, o laboratório fotográfico atraía muitas pessoas porque você tinha uma tarde livre para fazer fotografia, ao invés de ficar naquela sala de aula com o professor, fazendo tarefas a tarde toda. Você poderia ficar naquele laboratório fazendo praticamente o seu hobby. Era bem organizado e eu me lembro que todos os equipamentos eram de alta qualidade. E isso tudo ajudou muito a gente também no contexto de aprendizado, organização, de ação e resultado, né? Você tira uma foto, como é o resultado dessa fotografia. Então também teve, para além do aprendizado, vamos dizer assim, da atividade, um aprendizado também mais organizacional. Para um menino de 13, 14 anos, eu acredito que foi um diferencial. Tanto que todos que tiveram essa passagem relembram isso com muita vividez, assim, né? Você estava lá, você conversava, você trocava ideias, você brincava, tirava as fotos, fazia revelação, de vez em quando saía tudo errado, o pessoal ficava rindo também, o filme grudava, o fixador não foi muito bem utilizado, e as fotos amarelavam. Ou então a gente fazia brincadeiras, abria a porta do laboratório durante a revelação e a foto se perdia. Quando eu saí do colégio, voltei para Recife, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um laboratório fotográfico lá em casa. Arrumei lá um lugarzinho numa garagem que tinha lá em casa e fiz esse laboratório. A gente tinha aprendido a fazer um revelador com todos os componentes químicos e não comprar um revelador pronto. O fixador, todos os produtos que nós tínhamos lá, nós utilizávamos componentes químicos e fazíamos o produto nós mesmos. O revelador, o fixador, o interruptor. De vez em quando utilizávamos prontos da Kodak que você comprava, mas na realidade nós fazíamos a maior parte do nosso produto lá à mão mesmo. Então eu trabalhei ainda uns 2 anos ensinando algumas pessoas a fotografar. Inclusive, na feira de ciências, quando eu tinha 16 anos, eu levei esse equipamento todo para o colégio e fiz uma feira de ciências somente mostrando como fotografar e revelar fotos, que foi um sucesso.